Bom dia, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Tudo na bênção? Então, começamos nossa live no dia de hoje, né? Segunda-feira. Glória a Deus. Estamos aqui. Bom dia, Cristiano. Estamos aqui, então, tomando amargo, né? Recém fiz o amargo aqui. E aí, tudo bem com vocês? Grande culto ontem na Igreja do Capão. Presença de Deus, assim, foi sobrenatural na hora do louvor. Uma presença quase palpável. E durante a palavra também o Senhor nos tomando, assim, na hora da ministração da palavra. É difícil de pregar, assim, difícil de pregar por causa da presença. Muito bom poder abrir uma porta na minha cidade, assim, sabe? Muito bom mesmo. Então, eu quero que você vá se achegando aí. Um bom dia pra você. Cara, foi sobrenatural o culto ontem. Às vezes a gente tá até meio chocado, assim, com o que Deus tem feito, né? Mas tão rápido, assim, tão... Às vezes fica difícil de mensurar, assim, o que Deus tem feito na cidade do Capão do Leão, sabe? É muito rápido as coisas, muito... Pessoas vindo, né? A gente não esperava, assim, a aceitação de tal maneira como tá acontecendo, assim. Mas é isso aí. Deus é fiel e Ele tem guardado a sua igreja para esse momento aqui nessa cidade. Creio que é um tempo de reativar a igreja nessa cidade, é um tempo de levantar um altar de adoração, de destruir os altares de Baal e levantar altares ao Senhor, né? E em nome de Jesus, que toda a igreja no Capão seja restaurada, que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor para isso. Não nós, quando eu digo é nós mesmos, não é nós, tipo, eu e minha família, não, é todas as famílias que têm se reunido no Capão nesses dias. A Igreja Fogo entrou e entrou forte nessa cidade. Abriu forte nessa cidade. Graças a Deus, a presença dele é o nosso, como se diz, o nosso avalista. A presença de Deus tem sido Deus tem sido nosso avalista, sabe? E isso é muito bom. Bom dia, Kim, saudade tua, cara. E graças a Deus por isso, sabe? Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a presença tem sido constante. E a voz de Deus tem sido constante, ela nunca para. Ok? Gostaria de falar com você hoje sobre algumas coisas. Eu quero, na realidade, trazer esperança a você sobre a igreja. Porque geralmente nós nos magoamos, nós nos frustramos, nós às vezes imputamos culpa à igreja de coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Muitas vezes eu e você, não sei se você já deixou de congregar ou já deixou de ir aos cultos porque você se frustrou, porque você se magoou, porque você, sei lá, passou por alguém, essa pessoa não te cumprimentou, passou pelo pastor, pelo apóstolo e você não foi naquele momento ouvido, né? E eu quero te dizer, cara, que a igreja ela é feita de pessoas e as pessoas vão errar. As pessoas, elas são falhas. Nós somos falhos, entendeu? Até eu comentei no culto ontem que não existem super-heróis. A gente vai errar. A gente vai errar com você, sabe?
A gente por que que acontece isso, sabe? Bom dia, Natan, beleza? Porque, cara, nós somos humanos, entendeu? Daqui a pouco você passou, até vou botar meu chapéu aqui que... Ai, meu cabelo tá massa hoje. Sabe, nós pastores, por exemplo, sabe, nós temos dias difíceis também. Nós temos dias que estamos um pouco tristes, um pouco desatentos, um pouco fora de sintonia, sabe? Nós passamos por problemas também, sabe? Nós passamos por dificuldades. Nós não somos super-heróis. E às vezes a gente, sei lá, passou um domingo atribulado, passou uma quinta-feira atribulada, e a gente chega na igreja e coisas passam desapercebidas. E acontece, às vezes a gente não cumprimentar ou a gente não dá atenção para alguém, né? E cara, não é que seja normal, não quero normalizar uma coisa dessas, mas eu quero te dizer que isso acontece, nós somos humanos, nós erramos, entendeu? Mas também quero te dizer que isso não pode ser o motivo de você parar de congregar, sabe? De você se frustrar, de você, tipo, se frustra com louvor, se frustra com teu chamado, parece que isso não vai desenvolver, parece que isso não vai acontecer, sabe? Eu quero te dizer uma coisa, cara. Você deve ser muito mais igreja fora dos cultos, fora dos serviços, do que no serviço da casa. Nós devemos entender que o nosso papel hoje em dia é muito mais sacerdotal do que serviçal na igreja, entendeu? Pai Juninho, beleza? Sabe, tipo, a gente se frustra, sabe, com coisas que a gente vê ao redor, só que eu quero te falar uma coisa. A igreja, ela é feita de pessoas. E pessoas erram. Certo? Vão errar. As pessoas vão errar. Entendeu? Então, isso não pode nos frustrar. Sabe? Hoje nós temos que entender, sabe? E eu vejo assim, até comentei esses dias, não sei se foi na outra live ou se foi no culto, sabe? Hoje nós somos aí tipo 40 milhões de evangélicos no país, no Brasil, sabe? E somos mais de 60 milhões de desviados. 60 milhões de ex-cristãos ou ex-evangélicos ou evangélicos não praticantes. Entende? É um absurdo quanto as pessoas têm se frustrado com a igreja. Sabe, você não sabe quantas pessoas nós atendemos, pessoas que já tiveram problema com pastores, problema com pastores que tiveram problema com seus líderes, com seu superintendente ou com seu apóstolo, sabe? Tipo assim, vocês não sabem quanto eu, apóstolo Marcos, a gente lida com isso, com pessoas que se frustraram ao longo da caminhada, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa, há esperança na realidade, né? E a esperança é a igreja, sabe? Deus não tem um plano B. Deus, ele não tem um plano B. O plano de Deus para a salvação da humanidade passa pela igreja. Não existe outro plano. Entende? Muitas vezes você deve ter ouvido sobre que a igreja é como um hospital, que a igreja é como é um lugar onde se encontra pessoas doentes. E eu vou te dizer uma coisa: o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, os líderes, eles não são os médicos. O médico é Jesus. E muitas vezes os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os mestres também são pacientes, são clientes desse hospital. Porque eles são humanos, porque eles erram.
Você está me entendendo? Se você está me entendendo, coloque, estou te entendendo, Pablito. Ok? Deus, ele não tem um plano B. O plano de Deus passa pela igreja. O plano de Deus para a salvação da humanidade, para empoderar a humanidade com aquilo que é de Deus, passa pela igreja. Não existe outra maneira. Não existe outra coisa. Não existe. Você não vai... Tipo assim, sabe muito... Lá em Hebreus 10, a igreja estava passando por um problema, porque várias pessoas estavam deixando de congregar. E o escritor de Hebreus, no capítulo 10, ele fala que... O escritor não é... O cara que escreveu Hebreus lá, porque a Bíblia não fala quem foi, né? Ele diz assim que não façam como muitos têm feito, porque eles têm deixado de congregar. Sabe? Não deixe de congregar, cara. Teu pastor tem defeitos, ok? Não deixe de congregar. Bom dia, Erivaldo, tudo bom? Não deixe de congregar, sabe? Não deixe de ir na igreja. Não prive a tua família de ter o que você já teve, sabe? Poxa, eu mesmo assim, quando eu me converti, eu participava de grupo jovem, eu participava de retiros, ainda continuo participando, é óbvio, né? Eu era totalmente incluído dentro do ambiente da igreja. Como que agora eu não vou fazer que os meus filhos participem disso? Como que agora eu vou privar os meus filhos deles escolherem o Senhor e Salvador da sua vida? Sabe, você não pode parar de congregar. Você não pode parar por causa que você se frustrou, por causa que alguém te magoou, por causa que alguém não te cumprimentou. Você não pode parar de congregar por causa disso. Porque na realidade uma ação tua vai tipo, atrapalhar o futuro das tuas gerações. Permita que as tuas gerações tenham a escolha. Permita que os teus filhos tenham a escolha de querer Jesus. Sabe? Porque filho de crente não é crentinho. Não. Filho de crente não é crentinho. O filho do crente, o filho de pastor não é pastorzinho. Entendeu? Eles vão ter que passar pelo mesmo processo que eu e você passamos. De conhecer Jesus, de pedir para que Ele nos aceite para entrar no seu reino, de ter uma vida em santidade, de cair de vez em quando e pedir perdão pelos seus pecados. Não prive a sua descendência de congregar. Não se decepcione, sabe? Muitas vezes nós nos magoamos com as pessoas e paramos de congregar. Nos decepcionamos e privamos aqueles que estão atrás de nós, que são a nossa descendência, os nossos filhos, de participar daquilo que já aconteceu com a gente. Bom dia, Ana, tudo bem? Milena, bom dia. Tiagão, bom dia. Entende? Não faça isso. Se a igreja te frustrou, eu quero te dizer, a igreja não te frustrou. Não. Não foi. A igreja é santa e imaculada. Você se frustrou com pessoas que fazem parte da igreja, com atitudes de alguns líderes. Mas entenda, isso faz parte do teu crescimento. Isso faz parte. Deus, ele permitiu essas coisas para que você fosse encorpado, revestido, sabe? Deus, ele não coloca uma redoma ao teu redor. Deus, ele não coloca um domo ao teu redor onde você vai ficar ileso de todas as coisas que acontecem. Eu quero te dizer uma coisa, cara. O evangelho é real. A igreja é feita de pessoas. E pessoas erram. Se você se frustrou com a igreja, libere perdão. Libere perdão sobre essas pessoas que te frustraram, que te magoaram. Libere perdão.
Diga em oração: Senhor, eu libero perdão sobre tal pessoa. Libere essa pessoa, você está puxando ela junto. Você está preso a ela e ela está presa a você. Tá bom, mate. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Sabe, tem coisa que a gente fala. Eu já falei muito isso também. E eu tô falando pra vocês coisas que já passou na minha vida, sabe? Muitas vezes eu me frustrei, muitas vezes eu me magoei, algumas vezes eu abandonei a igreja, troquei de igreja, porque uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente se magoa com a liderança, a gente troca de igreja. Quem já trocou de igreja diz assim: eu. Coloca aí embaixo aí: eu. Quando a gente se frustra, a primeira coisa que a gente faz é a gente trocar. A gente não segura. Mas está na hora de segurar, querido. Está na hora de se posicionar. Claro, é óbvio, né? Se Deus te manda ir para outro ministério, ok, tranquilo, e isso acontece também. Não é, sabe? Mas se Deus não mandar você trocar de ministério para um lugar onde você vai ser mais utilizado, mais acolhido, sei lá, entendeu? Permaneça, porque Deus está te processando. Ok? Coisas que dizemos, eu até escrevi aqui, ó. A igreja me feriu, a igreja me machucou, a igreja me abandonou. A igreja não, cara. A igreja não faz isso. Quem faz isso são pessoas que fazem parte da igreja. Ok? Pessoas que estão assim como eu e você, sendo processadas. E acontece. A igreja não, sabe, isso não iria acontecer com você se a igreja fosse feita só de robôs. Porque robô não erra, né? Quando erra a gente descarta, manda embora e coloca outro. Vamos abrir um texto? Efésios capítulo 3, verso 8. Efésios, vamos abrir aqui. Efésios capítulo 3, verso 8. Olha o que diz aqui. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, é Paulo que está falando, tá? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. A intenção dessa graça era que agora... pulei o 9. E revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido em oculto em Deus, que tudo criou. Olha que loucura isso, né? Profeta é massa. Ele está dizendo que tem um mistério e esse mistério é oculto. Pô, mas você tem uma redundância, né? Tipo, mistério e tá oculto. Que loucura, né? É o mistério oculto. Pode crer. Vou ler de novo o 9 aqui. E revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Então, Deus tinha um mistério e esse mistério estava oculto. Ok? Para que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo que o mistério oculto era que a igreja mostrasse aos principados e potestades quem é Deus. Já parou para pensar nisso? Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades.
Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nesse texto? Que agora, quem fala... Porque antigamente era assim, ó. Quem manifestava, né, tipo, quem trazia uma palavra no Antigo Testamento para o profeta, né, muitas vezes aconteceu que eram os anjos. Os anjos vinham, falavam com os profetas, falavam com homens de Deus, falou até com o pai de João, né, falou com Maria, né. Os anjos vinham e traziam uma revelação dos céus. Só que virou uma chave. Virou uma chave, irmão. A partir de agora, a intenção dessa graça é que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos príncipes e potestades. Ou seja, antigamente, quem trazia conhecimento de Deus era anjos. Agora, eu e você levamos aos anjos o conhecimento de Deus. Shakandarimasandaramas. Você não está me entendendo, como diz o apóstolo Marcos. Você não está me entendendo. Se está me entendendo, coloca aí. Eu estou te entendendo, Pableto. Entenda que virou uma chave. Bom dia, Tereza, tudo bem? Como é que está a senhora? Virou uma chave. Esse é o papel da igreja. Trazer o conhecimento de Deus às autoridades desse mundo, aos príncipes desse mundo, às potestades desse mundo. E isso inclui demônios, isso inclui até anjos, porque também existem príncipes e autoridades de Deus como anjos. Você está me entendendo? O papel da igreja nesses dias é fazer com que o conhecimento de Deus seja estabelecido em toda a terra. Não se frustre. Levante sua cabeça e vamos lá. Ok? Durante essa semana estaremos falando exclusivamente sobre isso. O papel da igreja nos dias de hoje. Ok? As 2 semanas atrás nós falamos sobre a vocação, o ministério, sobre a natureza da igreja, né? Mas agora nós estamos falando sobre o papel da igreja na terra. Ok? Além da sua vocação, além do seu chamado, além do seu ministério, é o papel que a igreja deve exercer na terra, né? Mas primeiro de tudo, nós precisamos liberar as pessoas que nos frustraram, as pessoas que nos decepcionaram, as pessoas até que nos feriram durante esse processo. Ok? Beleza? Primeiro vídeo dessa semana. Te inscreve lá no Profeta Basicão. Dá o teu joinha nesse vídeo depois. Entra lá, se você não é inscrito no Profeta Basicão, te inscreve lá no YouTube. Se você não está seguindo o Profeta Basicão aqui no Instagram, por favor, migre para lá, porque daqui a algumas semanas nós estaremos fazendo live de lá, ok? Em nome de Jesus. Também siga aqui no Instagram a Nazireus Cloth, que é a nossa loja de utensílios evangélicos. Amém, querido? E não te esquece que quarta-feira, às 9 da noite, teremos um podcast, ok? Vai ser bem legal. Que Deus te abençoe, te guarde e vamos nessa.